Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 6 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, retornando, iniciando a nossa programação ao vivo no ano de 2019. Nesta segunda-feira, 7 de janeiro de 2019, 11 horas 6 minutos agora. Temperatura em Rio Grande chegando aos 26 graus, a sensação térmica é de 24. Umidade relativa do ar, 77%, é a leitura aí da praticagem da Barra do Rio Grande. O nosso bom dia, o nosso desejo de feliz ano novo, de que seja um ano de muita força, muita luta para todos e todas, e que a gente resista e que sigamos juntos e juntas até o final do ano, pelo menos, né, André, para a gente ver como é que segue o próximo. Objetivo, né? Bom dia. Bom dia, André. Deca. O André está aqui com a gente representando, faz parte do Observatório dos Conflitos, representando a equipe. Para iniciar, é a primeira segunda do mês e a gente inicia, então, a pauta com o Observatório neste ano e também em paralelo, tudo junto, conversando sobre as pautas, por óbvio, que o Observatório constrói, que tem muito a ver com a conjuntura e com o início deste governo que assumiu aí no dia 1º de janeiro, né, André? Então, hoje a gente já vai começando, Bora combinamos lá, assim, então, né? Bora lá. Que a gente tem uns 15 minutinhos no final do programa que a gente pediu emprestado aqui para o Observatório. Então, a gente já começa conversando. Bora lá. Bom dia, Deca. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui conversando, né, com a população rio-grandina. E como não podia deixar de ser, né, esses 6 dias aí, 7 dias de governo Bolsonaro, na questão ambiental, é uma grande lástima, um grande retrocesso que estamos passando. Ele, com 2 decretos, já desorganizou a casa toda e reorganizou para o agronegócio, né? É mais ou menos assim. Então, toda a questão ambiental está se passando para a pasta, quase toda a questão ambiental está se passando para a pasta da agricultura. Na mão de quem? Dos ruralistas, né? A quem ele fez o grande lobby durante sua campanha, né? Então, acho que há 1 mês e meio, há 2 meses atrás, eu estive aqui com você e a gente estava sinalizando que poderia ter a extinção do Ministério do Meio Ambiente. Ele soltou a bomba, depois voltou atrás. Mas aí ele só manteve o Ministério, porque toda a competência foi retirada do Ministério do Meio Ambiente. E aí a gente pergunta, para que servirá o Ministério do Meio Ambiente agora, né? Então, vamos por partes, né? Vamos. Que é muita coisa. Então, vamos lá. No decreto 9666, ele tirou a Agência Nacional de Águas, que era uma competência do Ministério do Meio Ambiente, e toda a Política Nacional de Recursos Hídricos, e colocou no Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? O ministro do Desenvolvimento Regional é um técnico de carreira. O nome dele é Gustavo Henrique Rigodanzo Canudo. Ele não tem filiação partidária, mas ele já estava lá no governo Temer, então ele está a serviço também do agronegócio. O presidente do Conselho da Água no Brasil, né, da ANA, ele era o ministro de Meio Ambiente, então hoje não vai ser mais, vai para a pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional, então será esse senhor que irá pensar o abastecimento público, o saneamento básico. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é, quando a gente fala de consumo de água no Brasil, o agronegócio é o maior vilão, tá? E a indústria. Não é o consumo humano, né? Das famílias, das casas, né? Então há um grande engano, né? Quando as pessoas falam, economize água, né? Tome seu banho mais curto. Ok, eu acho que é necessário, mas quanto que o agronegócio está gastando de água para produzir? Nem é para produzir alimento para essas famílias, é para produzir commodities, para ser importada, exportada, né? Então, essa é a primeira baixa. Então, a ANA foi para o desenvolvimento regional.
junto com toda a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? O Serviço Florestal também saiu do Ministério e foi para o MAPA. Então, que o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, junto com outros 3 departamentos, que é o de Políticas e Mudança do Clima, o de Florestas e de Combate ao Desmatamento e o de Monitoramento, Apoio e Fomento de Ações de Mudança do Clima. Quer dizer, quem vai cuidar das mudanças climáticas do clima também são quem? Os ruralistas, né? Que estão muito interessados. Até pouco tempo eles nem acreditavam, né, em mudança climática, né? Ou mudança climática ocasionada por fatores antropocêntricos. Não né? existia isso, né? Então para eles é o decreto 9672 que... E tem uma coisa interessante, né? Porque tem todo um arcabouço legal de financiamento do exterior para projetos no Brasil. Então, esses são os grandes nós que nós vamos ver. Por exemplo, a própria Noruega já tirou dinheiro do Fundo do Clima, do Fundo da Amazônia. Então, vamos esperar os próximos capítulos para ver como é que vai ficar esses fundos que financiam diversos projetos e ações de fomento à questão da mudança climática, né? Adequação, né? Tá. Então, no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós temos a agrônoma Tereza Cristina, que é deputada pelo DEM, ela é deputada pelo Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso é o grande berço do agronegócio no Brasil, né? Então, nada para eles mais justo para eles do que colocar logo lá uma deputada que conhece os interesses dos ruralistas. Ela presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária e foi ela que avalizou a escolha do Ricardo de Aquino Salles como ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, não foi nem o próprio Bolsonaro que escolheu o ministro. Já foi a Frente Parlamentar da Agropecuária que escolheu o seu ministro. Então, foi bem escolhido, né? Posso fazer um comentário, Lógico. André? Lembrei, e abri aqui só a manchete, porque isso é dos meses ali, outubro, novembro. À época, 19 indígenas ficaram feridos nos ataques, foram 4 ataques à reserva da tribo Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né, que tu citou. Sim, agora, os vários conflitos, né? E, enfim, né, tem como se juntar essas histórias todas. A gente sabe, de fato, qual é o interesse do agronegócio nessas terras, qual é o interesse de extinguir FUNAI, né, enfraquece o Ministério do Meio Ambiente. Tem uma série de ações que a gente sabe que tem um propósito, que é, de fato, retirar, né, essas terras, esses espaços, esses direitos para o agronegócio, para a indústria e para a produção. Uma coisa importante da gente pensar é o seguinte, a agropecuária brasileira, segundo alguns cálculos, ela com as mesmas terras que existe hoje, ela tem muito a crescer ainda, tá? A questão é que eles querem terras, né? Então, eles querem mais. Eles têm sede, né? Então, a FUNAI também é um caso interessante da gente olhar aqui. A FUNAI, ela passa para quem? Para o Ministério dos Direitos Humanos. Quem que é a ministra dos Direitos Humanos? A nossa amiga Damares, aquela do rosa e do azul, que meninos têm que vestir azul e as meninas rosa, né? Aquele pensamento ainda do século passado, né? Então, ela agora vai ser responsável pela FUNAI. Olha aqui. E aí a FUNAI foi desmembrada, então eu também não sei o que a FUNAI vai fazer nos direitos humanos, porque a parte mais importante da FUNAI era o quê? A identificação, a delimitação e a demarcação de terras indígenas. Isso vai passar para quem? Para o MAPA. Para o Ministério da Agricultura. Então, os ruralistas vão ficar responsáveis pelas demarcações de terra no Brasil. Uma coisa que a gente tem que entender, que desde 88, a Constituição de 88, ela previa esses assentamentos para os indígenas, né? Para as comunidades indígenas. E aí, todos os governos, até mesmo a Dilma, teve as demarcações. E eu acho que uma coisa clara que vai haver agora é que vamos parar com as demarcações de terra, né? Então, outra coisa aqui interessante, que para além da demarcação de terras indígenas, a demarcação dos territórios quilombolas também. Sim. Que era do INCRA, está passando para o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Então, também, a demarcação dos territórios quilombolas passaram para o INCRA. Então, ele já falava, né, que quilombola... Lembra da fala lá atrás? É isso que eu ia lembrar. Então é isso. Se não né? tem uma lógica. Tem sim uma lógica no momento em que
enquanto candidato, o atual presidente compara negros e negras com gado, né? Bom, tanto passa essa questão para o Ministério. É isso. Que é um grande absurdo e que está sendo naturalizado tudo que está acontecendo, né, André? Acho que a gente tem que seguir trazendo, né, essa atualização, mas sempre tentar questionar essa naturalidade com que isso está sendo abordado. Uma né? coisa interessante, a gente percebe que nos últimos anos tiveram grandes investimento social nas comunidades quilombolas e nas comunidades indígenas. Elas se organizaram, pensaram projetos estão sendo executados de manutenção da floresta, de manutenção da vida silvestre, enfim. O que acontece é que esse governo, ele não enxerga essa população como pessoas de direito, né? Sim. Então, eles querem que eles estejam, desculpa a palavra, na merda, pra quê? Mas é isso. Para trabalhos semi-escravos na Amazônia, entende? Isso, né? Então, eles não são seres pensantes, não devem trabalhar com a terra. E uma coisa interessante que a gente estava vendo nos mapas as terras indígenas são as grandes responsáveis pela preservação das florestas, entende? Sim. Então, quer dizer, se não vai haver demarcação. E uma coisa importante se ele já está falando tudo isso, lá na ponta a violência só aumentou. Então, se a violência aumentou, tá liberado matar índio e negro nesse país, parece, né? Então, esperamos os próximos capítulos e temos que nos unir, pensar a resistência para ver como nós podemos. As comunidades estão se organizando, já escreveram manifestos, estão escrevendo cartas direto para o Ministério da Justiça, para o STF, enfim. Só que, né, desde o golpe, as instituições brasileiras elas estão à mercê, né, do golpe. Sim. Participaram disso. A questão ambiental no Brasil, assim, é muito interessante de pensar que o surgimento do Ministério do Meio Ambiente, ainda como Secretaria Especial, ela se dá na época da ditadura. Então, até mesmo a ditadura, ela criou a Secretaria de Meio Ambiente, mesmo com o projeto desenvolvimentista, tá? E aí foi nomeado o professor Paulo Nogueira Neto. O professor Paulo Nogueira Neto virou uma referência até ao ambientalismo no Brasil. Ele foi secretário e ministro dos próximos governos até o governo Sarney. E ele foi responsável pela implantação, em 1981, da Política Nacional de Meio Ambiente, que em 88 passou pela Constituição, acho que 98, 96 também passou por uma reatualização, e agora nós temos ela jogada no lixo, literalmente. Tá? Na época, então, a época da ditadura, nós tínhamos, acho que uma consciência, um trabalho mais humanizado nessas questões do que agora. Do que atualmente. E o que é interessante, por que também em 73? Porque em 72 nós tivemos a conferência do meio ambiente em Estocolmo. Isso. Então foi a primeira conferência da ONU. Então existia o mundo estava querendo se preocupar com a questão ambiental, né? Então, desde então a gente vem com alguns avanços institucionais, tá, com a questão ambiental, que parece que de 2018 o negócio está se afunilando e 2019 para os próximos 4 anos vai ser bem é um aparelhamento pelos ruralistas, né? Literalmente. A gente desestrutura tudo e reestrutura para manutenção desse status quo de desmatamento, sabe? De morte às lideranças indígenas, quilombolas, ambientalistas. E a gente sabe que essa lógica é sim uma lógica capitalista, né? E as pessoas às vezes tentam descolar disso, mas não é. Se a gente olhar outros países, podemos dar o exemplo dos Estados Unidos? Sim, podemos. Né? Que lembro que em vários momentos aí da última década, os Estados Unidos, por exemplo, as lideranças relativizavam a questão do aquecimento, né, da água, justamente pela visão capitalista, né? Sim. Uma coisa interessante da gente também pensar nesse avalizamento aí, nesse olhar que esses pesquisadores falavam que não existia mudança climática, também era quem estava financiando, né? Sim. Porque hoje se prova que a indústria petrolífera, ela financiava pesquisadores para dizer que a mudança climática não era decorrente da ação do homem, que era uma ação natural do planeta. Só que nós temos diversos pesquisadores do mundo inteiro, inclusive do Brasil, demonstrando que não. É a ação do homem, desde a Revolução Industrial, que
aprofundou a questão das mudanças climáticas. O planeta, ele passa por uma mudança natural, ele passa, mas é um processo muito lento, que o homem somente acelerou a quantidade de CO2 emitido na atmosfera. E isso está gerando. O planeta, como um sistema vivo, ele está se readequando a essa poluição, né? Então, hoje, todo o planeta se discute como enfrentar, como se adaptar a essas mudanças. E uma coisa legal da gente pensar, bem pedagógico, é pensar que é o seguinte: quando a gente fala de mudanças climáticas, impactos e conflitos ambientais, poluição, parece há uma tendência de todo mundo pensar que a poluição ambiental e os conflitos ambientais vão atingir a todos da mesma forma. O que é uma grande mentira, tá? Por quê? Porque os pobres serão atingidos primeiramente, tá? Os pescadores, os agricultores, tá? Depois, os ricos, os milionários, eles têm como se mitigar, eles se protegem, sabe? Para eles não faltarão água, energia, alimentos, sabe? Se a gente olhar o crime em Mariana e pensar como estão os donos da Samarco e como está a comunidade que foi diretamente afetada lá, é sim diferente. É bem diferenciado André, os impactos dos conflitos. É bem diferente, então... De acordo com a classe, de acordo com a cor, de acordo se você é homem ou mulher. Então é tudo isso, sabe, que envolve, sabe? Então, vamos lá. A gente está aqui com café, função é o café, que já está meia hora passando café. Segue. É necessário, é bom o cafezinho, não é? Né? Tá. E aí, precisava nomear alguém. Então, quem foi nomeado? Foi nomeado o advogado para o Ministério do Meio Ambiente, né? Para a pasta do Ministério do Meio Ambiente, foi indicado, nomeado, agora no dia 1º de janeiro, o advogado Ricardo de Aquino Salles. O Ricardo, ele só é ex-secretário particular do ex-governador Geraldo Alckmin de São Paulo. Então, quer dizer, ele era secretário particular, nada mais do que isso. Depois, ele passou a ser secretário estadual de meio ambiente de São Paulo. Então, você lembra da crise da água em São Paulo? Sim. Em 2016? Sim. Ele era secretário de meio ambiente nessa época. Coincidência ou não, né? Tá bem. Então, ele ganhou um prêmio, né? Por isso, ó. Foi pro Ministério do Meio Ambiente. Você vê como trabalho que você será. E aí, a gestão dele foi uma gestão marcada por confrontos. Então, era isso. Os pesquisadores falavam da questão da água e ele desmentia. Ele enfrentava os promotores de justiça, sempre nos confrontos com os ambientalistas. E eu acho que vai ser a tônica desses próximos 4 anos, é isso. É o desmerecimento das pesquisas e esse senso comum aí da questão ambiental. Que gozado, né? Lá na campanha... ele falava que não ia ter espaço para corrupto, né? Que ia ter uma limpa no país, que a corrupção ia acabar nesse país, né? O nosso nobre advogado, ou agora nosso nobre ministro do Meio Ambiente, ele foi condenado em uma ação de improbidade pela Justiça de São Paulo, que o considerou culpado por adulterar o plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê, com a pena de suspensão de seus direitos políticos por 3 anos. Ele vai recorrer, vai para a segunda instância ainda, tá? Mas a Justiça de São Paulo já o considerou culpado por isso. Então, quer dizer, ele é culpado. Mesmo assim, ele ganha um prêmio sendo ministro de Meio Ambiente, né? Então, esse o buraco aí que nós estamos entrando nesses próximos 4 anos. E a gente fiquei pensando agora, né, André, nessa relação estabelecida desde lá no momento onde ele atuou em São Paulo, para agora, desses confrontos com ambientalistas, e a gente já falou isso em outros momentos, né, durante a campanha ou antes de campanha, das possibilidades, sim, de confrontos, de ameaça, de insegurança à vida, né, e às lutas, aos projetos ambientais. Como é que vocês estão... Sei que é muito recente ainda, né? Tudo muito novo, mas como é que vocês estão avaliando isso já? E como é que conseguem analisar nesse primeiro momento, assim, essa situação? Então, é união, né? É dialogar, tentar publicizar tudo que está acontecendo para se fortalecer, sabe? Tentar entrar com as ações... E muito diálogo, processos em rede. Eu acho que é isso. Sim. Os ambientalistas têm que trabalhar em rede. Nesse momento é necessário evidenciar, revelar as lutas, mostrar que está por aí, porque tá perigoso. Ele acabou de soltar a questão do porte de arma, né? Então, sim. A gente aqui ainda, no sul do Brasil, a gente tem perseguições, mas ainda há
há uma grande diferença pro norte do país, né? Para essas regiões aí da Amazônia, sabe? Para esses territórios indígenas, assim. É lá que o couro tá comendo mais forte, bastante, né? Entende? Lembra da Raposo do Céu? Raposo... Não era o nome? A terra de Raposo... Raposo do Sol, isso mesmo. Raposo do Sol. Raposa do Sol, no Mato Grosso. Tá, sim. Tal. É isso, assim, a terra deles não foi demarcada ainda, quer dizer, não há prévia de ser demarcada e há mortes a todo mês acontecendo lá, entende? E aí a mídia não publiciza. E uma grande pegadinha que a gente tem que tomar cuidado também com essa Damares, porque uma coisa que aparenta pra gente é essas cortinas de fumaça. Sim. Eles fazem algumas falas, a mídia dá uma atenção pra essas falas e esquece coisas importantíssimas que estão acontecendo, sabe? Essa própria desestruturação do Ministério do Meio Ambiente, você não foi citado. Se você não entra nos portais ambientais, você acaba não sabendo. Você acaba sabendo só por ali. Você não vê a grande mídia noticiando isso, sabe? E os próprios militantes, a própria esquerda também tá dando muito mais atenção ao rosa e azul, por exemplo. Ela tá perdida, de certa forma. Ela não conseguiu entender a porrada que ela tomou ainda, entendeu? Não tá conseguindo dialogar. Muita vaidade ainda pra mostrar que, eu te disse, eu falei, eu já sabia. Mas não consegue sentar, olhar pro lado e pensar, sabe? E olhar pra si, né? Isso é uma crítica extremamente necessária, autocrítica, que sim, que parte da esquerda, a esquerda em geral, precisa fazer, né? Que bom, qual é a minha responsabilidade no processo que está acontecendo agora? Porque já vi em várias, páginas ou postagens, né? O que está acontecendo é apenas responsabilidade. Não é. Não, dói, mas não. Existe um processo global, né? Acho que é isso que a gente tem que estar atento. A América Latina toda está passando por esse processo. Você falou uma coisa importante, eu lembrei que você me perguntou uma questão da reorganização, como as lideranças ambientais estão vendo isso. Sim. No mês passado, nós estivemos aqui em Rio Grande, o segundo encontro de pescadores e pescadoras artesanais contra os impactos da mineração. Tá? Nós tivemos pesquisadores e pescadores artesanais e artesanais do Brasil inteiro e pesquisadores até da América Latina, do Chile, do Peru. E nas conversas ficou muito evidente que tá todo mundo com muito medo, assim, né? E tentando se reorganizar. Esse encontro foi bacana para mostrar isso, assim, que nós estamos lutando, nós precisamos se unir, juntar as pautas, sabe? Tentar unificar essas pautas. E esse encontro originou um documento muito bacana que depois poder ter acesso, tentar dar uma lida aqui no programa, que é a Carta de São José do Norte, que diz como que deveremos olhar para essas questões, principalmente para essas comunidades tradicionais, que são elas que estão sofrendo impacto com seus modos, com seus territórios, a perda dos seus territórios, a perda dos seus modos de vida. Então, quando esses indígenas são retirados da sua terra, eles estão perdendo o seu modo de vida, anos e anos da forma de enxergar o mundo, para ter que ir para as cidades. E muitas vezes é isso, pedir comida, submeter para vender um arco, vender um colar. Entende? E sim, a gente vivencia isso aqui já. E Rio Grande, nós estamos vendo isso, entende? Assim, ontem mesmo eu passei em frente Tava sendo em frente ao Guanabara e tava sendo retirado, todos os indígenas estavam sendo lá, entende? Então é isso, né? Poxa vida. Outra coisa, então, que a gente tem que pensar para não esquecer que tá aqui anotadinho, tá? A questão do licenciamento ambiental, tá? Então, ontem, na verdade, a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários era responsável, tá, pelo licenciamento para grandes empreendimentos em áreas que pudessem atingir comunidades indígenas. Tá. Isto hoje vai sair da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e vai para onde? Para a agricultura também. Então, o Ministério da Agricultura também vai ficar responsável pelo licenciamento ambiental de empreendimentos que podem... Não é Ministério da Agricultura, é Ministério do Agronegócio, né? A gente sabe. Não, né? é bem isso, é o Ministério do Agronegócio. Porque é isso, daqui a pouco, né? Parece que a agricultura é algo ruim. Não é, gente. Não é, gente. Mas é que a forma como está sendo feita é modelo, isso. Né? É o modelo de agricultura que o Brasil escolheu, tá? Ele escolheu que não é de hoje, agronegócio, que não é de hoje, tá? Desde a Revolução Verde, com o desenvolvimento das tecnologias
de agrotóxicos. Sim. É esse o nome, porque eles também querem mudar esse nome, né? É veneno. Veneno, entendeu? A gente acredita que isso vai piorar também, entende? Que o Brasil, que já é um dos países que mais consome agrotóxico, veneno no mundo, vamos consumir um pouquinho mais agora, eu acho, viu? Também Tendo eles à frente disso. André, vou pedir licença, 11h30, a gente faz um intervalinho rápido, a gente volta o segundo bloco, acho que uns 15 minutos, 10 minutos para um fechamento ali. Então, vamos lá, a gente já volta. You